coletivo, que é a principal missão do Detran. Verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Já declarou seu imposto de renda? Pois é, né? Eu declarei que ainda não declarei, é uma boa pergunta, né? Já recebi até contato aí da contadora, mas pisei na bola, ainda não fiz. Tem que juntar ainda algumas notas, né? Ao contrário de muita gente que costuma fazer ao longo do ano todos os dados, né? Já deixando a preenchida, esse ano não foi possível para mim. E como eu, tem muita gente que está nessa situação ainda. Exatamente. E olha, eu tenho uma Sim, notícia vou devolver. ruim. Você já fez? Ainda não, também. Então... Eu tenho uma notícia ruim para mim e para você. Só faltam 15 dias, ou menos de 15 dias, né, para a gente, então, realizar a nossa declaração de imposto de renda. Bem, esse é o prazo, né, para o envio da declaração de imposto de renda de 2025. O ano calendário de 2024 vai terminar no dia 30. Bem, Marcos, e assim como eu e você, milhões de contribuintes ainda não prestaram contas. Exatamente, segunda-feira a gente começa. Ainda não prestaram contas com o leão. E é preciso, né, que a gente, claro, fique bastante atento para não pagar aquela multa bastante chatinha. Milhões de contribuintes ainda faltam entregar as suas declarações. O prazo, a gente já sabe, até dia 30 de maio para entregar a declaração do imposto de renda. Muitos deles têm dúvidas na hora de elaborar o documento. Nós estamos aqui agora com um consultor em contabilidade, Alberto Luiz, que vai falar conosco aqui as principais dúvidas, né, Alberto? A primeira delas, quem deve declarar? Priscila, dentro dos critérios de obrigatoriedade da Receita Federal, quem deve declarar são aquelas pessoas que obtiveram rendimentos brutos totalizando R$ 33.888. Existem diversos outros critérios a qual estão obrigados a declarar. Aos investidores que operaram no mercado financeiro, tem diversos critérios, mas o mais importante é se atentar justamente ao limite mínimo quem faturou até R$ 33.888. Isso a gente está falando ao longo do ano, né, Alberto? Ao longo do ano. Quem teve rendimento ao longo do ano, totalizando no mínimo R$ 33.888. Agora, outras dúvidas são muitas na hora de elaborar o documento. É em relação às deduções. Dá para entrar aí saúde, educação e o que mais a gente pode colocar nessa declaração? Temos diversas deduções que ajudam o contribuinte a pagar menos imposto na hora de fechar a sua declaração. Dentre os itens que podem ser deduzidos são despesas com saúde, despesas com educação, embora que a educação existe um limite de dedução, os dependentes, todos eles dentro de um critério que a Receita Federal pré-estabelece, e a previdência privada. Esse é um dos pontos que muitas vezes os contribuintes não se atentam, mas a previdência privada, na formalidade de PGBL, ela pode ser dedutível do imposto de renda até 12% do seu rendimento. E muita gente não sabe desse detalhe que pode incluir, portanto, a previdência privada na sua declaração. Perfeitamente. Isso, inclusive, é uma forma de você fazer uma poupança forçada. Ao invés de você pagar o tributo, você vai estar guardando dinheiro em causa própria. Assim como a previdência privada, haveria outra dedução que a gente pudesse incluir, que muita gente não sabe? Não, no sentido das deduções, principalmente todas as despesas com saúde, no sentido de médicos, odontológicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, todo esse rol de despesas com saúde, eles podem ser deduzidos, incluindo, é claro, a previdência privada e os seus dependentes, e todos os gastos com os seus dependentes. Os dependentes também geram dúvidas. Aí seriam só os filhos ou, no caso, os pais entrariam com dependentes? Como é que funciona essa conta? Temos diversos critérios para os dependentes, inclusive sogros, sogras, avós, avós, mas dentro de um critério pré-estabelecido pela Receita Federal para que possa ser dependente. Mas o rol é enorme no sentido de dependentes. E tudo isso, Alberto, quando a gente acessa lá, está mastigadinho para a gente, bem explicadinho, ou é um pouquinho mais difícil? Não, está de forma clara. No próprio autoajuda da Receita Federal, ela dá todos os critérios que ela estabelece, tanto para os rendimentos quanto para as deduções, está de forma clara esse manual. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Pois é, está dado o recado, né? E bem dado, né, Marcos? Olha, vamos agora para aquele